Graça e paz. Vamos falar de um tema que Deus colocou em meu coração e eu tenho certeza que vai falar com você tremendamente. O tema é competitividade ou determinação. Existem algumas pessoas que são muito competitivas e elas entram no reino de Deus, entram na família de Deus com essa mesma característica, com esse mesmo modo de viver, um modo de competição. São pessoas que tudo se torna um meio de competir, um meio de ganhar de alguém, de estar ali competindo sempre para ver quem é melhor, ou quem faz mais, ou quem tem mais. E nós devemos evitar isso no meio do povo de Deus, no meio do reino de Deus, porque no reino de Deus não existe competição entre os irmãos. A palavra nos diz que todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não existe competição no reino de Deus. Então, não pode existir pessoas competitivas no reino de Deus. Existe uma diferença entre competir, em ser uma pessoa competitiva e em ser uma pessoa determinada. Uma pessoa determinada, ela está ali focada no propósito que ela tem para a sua vida. Ela está focada em cumprir esse propósito, mas o fato dela estar focada em cumprir esse propósito não deixa ela, não dá o direito a ela a renegar as pessoas, a competir com as pessoas. O fato dela estar determinada não significa que ela tem um rival, não significa que ela tem uma pessoa que está contra ela, não significa que ela tem um concorrente. A verdade é essa. Ser determinado é você ser determinado com você mesmo para cumprir os planos de Deus para a sua vida, porque Deus chamou cada pessoa, cada uma das pessoas, com um propósito determinado por Ele. Então todos nós temos um chamado por Deus. Todos nós temos a nossa carreira. Todos nós temos a nossa missão. Então nós não precisamos estar competindo com os nossos irmãos para chegar em lugares mais altos ou para chegar em lugar algum. Não pode e não deve haver competição para essas coisas. O que na verdade deve acontecer é determinação para você cumprir o que Deus pediu para você cumprir e fazer bem, seja o melhor naquilo que Deus chamou você para fazer. Mas você não precisa e deve entender que não existe ninguém melhor do que ninguém. Aleluia. Já o competitivo não. A pessoa que é competitiva, ela faz as coisas visando em ganhar de alguém, ter mais do que alguém, ser mais do que alguém, fazer mais do que outras pessoas. O seu irmão não é seu concorrente. Seu irmão vai para o mesmo lugar que você, tendo ele 10, tendo ele 5, tendo ele 4, tendo ele 1. Se ele for fiel, se a gente começar a ler e entender a parábola do semeador e dos talentos, você vai perceber que o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade. A um ele deu 5, a outra ele deu 4, a outra ele deu 13, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Cada um recebeu o talento conforme a sua capacidade de cuidar e conforme a vontade do seu Senhor para dar. Mas pode perceber que o Senhor chamou todos, escolheu a todos e deu os talentos e deu ali para ser cuidado. Quem tinha 5 foi elogiado por Deus porque multiplicou e foi fiel. E Deus disse aos 5: muito bem, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Mas ele também disse isso para quem tinha 4. Muito bem, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. E ele continuou falando isso para quem tinha 3 e para quem tinha 2. Muito bem, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito eu te colocarei.
Então não existia uma competição entre quem tinha muito talento e quem tinha menos. Não pode existir isso em nosso meio. Não pode existir isso. Ele só chamou uma pessoa de infiel, aquele que não cumpriu o seu propósito. Mesmo tendo não cumpriu o propósito. A esse ele chamou infiel. Sabe, tirou o que ele tinha e deu a quem tinha mais. Mas ei, não existe competição aí. Não existe a pessoa que tem que ter mais, a pessoa que tem que ter muito para poder crescer. Não existe isso. Você vai crescer mediante a sua busca e a vontade de Deus, o seu amadurecimento. Porque Deus quer que todos cheguem à varonilidade. Eita, aleluia. Você não precisa estar competindo com ninguém, nem ministerialmente falando, nem espiritualmente falando. Sabe? Porque Deus, ele escolhe quem ele quer. Queridos, eu escuto sempre uma pessoa falar e diz assim, não há galardão no que eu faço. Ela é uma professora e ministra muito bem, dá aula muito bem, e ela diz, não há galardão no que eu faço. Vocês podem achar muito bonito, mas eu tenho que ter esse entendimento. Deus usou uma jumenta, não vai me usar? Claro que vai. Então, não há ali quem prega melhor, quem fala melhor, quem ganha mais vidas. Existe uma competição no reino de Deus que é quem ganha mais vidas, quem tem mais discípulos. Isso aí deve ser aniquilado da sua mente, do seu coração, tá? Porque no reino de Deus, as vidas não são do homem, é de Deus. Os discípulos são de Deus. Os filhos são de Deus. Nós estamos aqui para cuidar deles e levar para Ele, entregar a glória e a honra para Ele. Então não existe uma competição de quem tem mais discípulo ou menos discípulo. Quem tem menos vai receber o seu galardão, quem tem mais vai receber o seu galardão, mas o galardão não vem por quantidade, o galardão vem por fidelidade. Se você está cuidando bem de 5, cuide, faça o seu melhor com os 5 que você tem. Se você está cuidando bem de 2, cuide e faça o seu melhor com 2. Mas não vá competir com quem tem mais. Ou não desanime porque você tem menos e alguém tem mais. Sabe, Deus chamou você e nesse nível que você se encontra agora, Ele sabe com quantos você pode cuidar. Ouça, Deus sabe o quanto você pode fazer para Ele no nível que você se encontra nesse momento. Quer fazer mais? Quer ter mais? Busque mais. Sabe? Busque mais a Deus e não busque ter mais do que o seu irmão tem. Aleluia. Porque esse espírito de competitividade não vem de Deus, vem do diabo. O diabo quis competir com Deus. O diabo quis ter a glória que era de Deus e veja qual foi o fim do diabo. Eu e você não precisamos competir com nossos irmãos, porque no final das contas, nós passaremos a eternidade juntos. E uma eternidade de competição não tem ganhadores. Está sempre competindo. No reino de Deus não há competição. No reino de Deus há determinação. Pessoas determinadas a cumprir o propósito de Deus. Pessoas determinadas a glorificar o nome de Deus. Pessoas determinadas a fazer a vontade de Deus, acima de todas as coisas. É isso que tem que estar no seu coração. É isso que tem que reinar na sua vida. Vontade de fazer, desejo de fazer a vontade de Deus. Amém? Então, avalia. A palavra diz, avalie-se o homem a si mesmo. Avalie o teu coração para ver o que é que está motivando você. Algumas pessoas são motivadas porque estão determinadas, a cumprir o propósito de Deus. E outras pessoas são motivadas porque estão vendo outras pessoas passarem na sua frente. Não. Outras pessoas tendo o que elas queriam ter. Não. Isso não pode motivar a sua vida. Estar em Deus, em ter o que Deus preparou para você. Em nome de Jesus.